Boa tarde, galerinha. Pessoal, essa aula é continuação da aula da sexta-feira passada. Porque, como vocês sabem, na aula anterior a gente realizou o nosso simulado. Então, vamos dar continuidade aqui a uma pequena explicação para a gente encerrar esse conteúdo e a gente começar o conteúdo novo, né? Na aula passada a gente fez uma discussão sobre o que eram os indicadores sociais e para que eles serviam, né? Nós fizemos uma discussão desse texto, nós vimos que eles possuem, os indicadores sociais, eles possuem como característica muito importante para definir como que uma população, como uma civilização está vivendo, como aquela pessoa está se adaptando, né, à economia, à expectativa de vida. Então nós levamos em conta várias informações para a gente falar se uma população está crescendo, se não está crescendo, se precisa de ajuda e se não precisa de ajuda. Para isso a gente verificou que para a gente fazer essa análise, a gente não dá conta de analisar através de um único dado. A gente deve analisar várias coisas: economia, social, cultural, dentre vários outros, expectativa de vida, taxa de mortalidade, taxa de analfabetismo, renda bruta, saúde, alimentação, condições de vida, médicos sanitárias, qualidade de vida, dentre outros, né? Tudo isso para a gente chegar ao IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que foi criado pela ONU, né, como a gente discutiu na aula passada, com o objetivo unicamente de ver o quê? Se aquela população está crescendo, como aquela população está se desenvolvendo, se está acabando com a pobreza, se esse nível de pobreza aumentou, se diminuiu. Para isso, devo levar em conta todas essas informações aqui listadas, tá bom? Desde expectativa de vida, desde taxa de mortalidade, desde taxa de natalidade. Como eu falei para vocês, se a taxa de mortalidade é alta e a natalidade é baixa, a população está diminuindo. Se há um número maior de natalidades e de menor de mortalidades, a população está aumentando. Se antigamente, há 10 anos atrás, a expectativa de vida das pessoas eram de 60 anos e agora passou para 80, a expectativa daquele povo está aumentando, né? As pessoas estão morrendo mais velhas. Então eu levo em conta vários aspectos, várias informações. Professor, isso é muita informação, a gente não vai decorar tudo. Pessoal, eu não preciso que vocês decorem, eu preciso que vocês compreendam como funciona cada um. É claro que vocês não vão conseguir decorar todos e nem compreender todos de uma única vez, por isso que a gente está indo passo a passo, tá bom? A renda bruta, RMB ou per capita, como é chamada, significa por cabeça, ela é feita através de uma média. E essa média, muitas vezes, ela pode mascarar um problema muito grande. Por quê? Essa média ela não leva em conta todas as realidades. Ela pega todo o número de pessoas, divide pelo número das pessoas naquela área e faz a média. Nisso acontece o quê? É mascarado os dados verdadeiros, aonde pessoas que estão naquela média não recebem aquilo realmente. Então, isso acontece, esse mascaramento, né? O IDH, gente, ele avalia os países em uma escala de 0 a 1. Não é 0 a 10, não é 0 a 100, é 0 a 1. Como a gente viu na aula passada, não existe nenhum país totalmente 0 e não existe um país totalmente 1. Nem com a nota mínima zerado e nem com a nota máxima, né? Por quê? Se eu considerasse um país 1, eu ia considerar que esse país ele não teria nenhum problema econômico, social, não teria fome, não teria pobreza, não teria nada. Seria o país perfeito, né? Sabemos que não existe país perfeito. Isso a gente sabe. Então o que? E da mesma forma, não existe um país totalmente zero, embora tem países com uma pontuação muito baixa. Sabemos que existem países com essa pontuação quase que zero, mas que não possui nota. Porque eu estaria falando que esse país ele não possui não possui disponibilidade para desenvolvimento, não possui recursos para esse desenvolvimento. Eu falaria que geralmente a maioria da população seria analfabeta, não teria direito à saúde.
né? Muitos países do continente africano possuem algumas realidades parecidas com essa, mas mesmo assim não são todas as pessoas que são analfabetas, né? Tem ainda um mínimo de estrutura, possui uma saúde, possui medicamentos, possui leitura, uma educação, assim como vocês conseguiram ver naquele filme O Menino que Descobriu o Vento. É um filme que eu gostaria de passar para vocês, mas por enquanto não tem como, né? Quando voltarmos para o presencial. Os indicadores sociais no Brasil. A gente fez uma discussão também sobre essa parte, onde a gente discutiu o analfabetismo, o baixo nível de instrução das pessoas, onde as pessoas elas sabem fazer uma determinada tarefa, mas elas não sabem a parte técnica dela. Como as pessoas do campo antigamente. As pessoas no campo sabem plantar, sabem cultivar, elas sabem que tem que adubar, sabem que tem que fazer curva de nível, mas se você perguntar para ela a técnica que ela usou, ela não vai saber te falar. Justamente porque ela sabe exclusivamente a prática. Ela sabe o que ela precisa para ela sobreviver, o que é preciso para ela conseguir atingir um determinado ponto. Então isso é um grande problema. Além do trabalho infantil, que a gente também discutiu, né? Onde várias crianças elas têm que trabalhar para conseguir colocar alimento em casa, porque muitas vezes somente o trabalho do pai ou da mãe não é suficiente, uma vez que o pai pode estar doente, já é um senhor de idade, né? Então ele não produz tanto como uma pessoa jovem. Então quando a gente coloca uma pessoa mais velha ou uma pessoa doente ao lado de uma pessoa de 20 anos, ou até mesmo vocês, quem vai produzir mais? Com certeza serão vocês. E o Brasil ele também está possuindo não taxas elevadas assim, né, como o texto aponta, mas possui taxas elevadas de mortalidade infantil, onde no Brasil a mortalidade infantil é um dos indicadores considerados na avaliação social de um país. Se há uma mortalidade infantil, por que essas crianças estão morrendo antes de chegar a 1 ano? O que está acontecendo? Isso é levado em conta. O Brasil ele apresenta uma elevada taxa de mortalidade infantil em razão da subnutrição e do difícil acesso à saúde pública. Cabe lembrar que esse índice vem se reduzindo ano após ano, porque a gente vai abrindo hospital, vamos dando o nosso jeitinho brasileiro. Por quê? Embora a gente tenha o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, que é o único no mundo, né, onde a saúde é totalmente gratuita, acontece o quê? Muitas vezes as famílias elas não têm condição de levar os seus filhos ao médico. Ou muitas vezes falta médico, falta medicamentos, né? Então a gente tem que ter cuidado ao falar sobre esse assunto. Mas o que acontece é o quê? Existem vários motivos para a mortalidade infantil que houve números elevados algumas décadas atrás, né? Que era o difícil acesso, as pessoas elas não gostavam de levar, não havia médicos, equipamentos. Então são vários fatores, mas esses fatores eles vêm sendo diminuídos ano após ano. Desigualdade de esperança de vida, segunda renda, né? Enquanto a gente tem poucas pessoas que ganham milhões, milhares de reais, centenas de reais, ganham 100 mil reais por mês, existem outras pessoas que ganham apenas um salário mínimo ou nem isso, né? Para sobreviver, pagar aluguel, alimentação para você, para sua família. Muitas pessoas elas acabam tendo que fazer o quê? Morar às margens da cidade. Por que às margens da cidade? Porque é nesse local que ela vai conseguir pagar aluguel, é nesse local que ela vai conseguir sobreviver, é nesse local que ela vai conseguir pagar as contas sem ficar devendo. Então, dificilmente uma pessoa que ganha menos de um salário mínimo vai trabalhar, vai morar, por exemplo, no Anápolis City, no Jundiaí, em algum desses bairros chiques da nossa cidade. Ela vai morar onde? Num bairro mais afastado. Então, é isso, gente. Insegurança alimentar, né? Enquanto muitos têm o que comer, o básico hoje em dia vocês sabem que está aumentando o valor, aonde o básico, que seria o arroz e o feijão, chega a preços absurdos, né? O arroz, há um mês atrás, estava a R$ 30 o pacote de 5 quilos. Um pacote de 5 quilos não dá pra nada. O feijão segue na mesma. Moradias subnormais, que tem um exemplo até na foto aqui do lado, um exemplo das favelas, aonde se constrói barraco em cima de barraco, não tem ruas, não tem uma estrutura, né, que nem vocês possuem na casa de vocês. Uma casa, possui uma rua, água tratada,
esgoto e até mesmo, gente, uma área para brincar ali. Nessa foto do lado vocês conseguem enxergar alguma dessas características? Eu não, eu não consigo, pelo fato que e essas favelas elas são comuns em grandes metrópoles, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo aqui em Goiás. Sabiam disso? Em Goiânia possuem invasões próximas à cidade, onde as pessoas elas não têm condição de comprar uma casa, de comprar um lote, de estar construindo. O que elas fazem? São chamados sem teto. Eles invadem e constroem seus barracos de lona, de tábuas, a fim de tentar conseguir um pedacinho daquele terreno para si, para tentar fazer o que o governo não consegue. Não vamos entrar nesse âmbito de política, porque não é o nosso o que a gente quer chegar nessa aula. A gente está querendo mostrar aqui as diversidades e as realidades presentes no Brasil. Que temos pessoas que vivem bem, pessoas que não vivem bem, tá bom? Saneamento básico. Sabemos aqui que em várias regiões do Brasil o saneamento básico não existe. A pessoa não possui uma rede de esgoto. Várias cidades brasileiras não possuem. Campo Limpo, Ouro Verde, cidades em torno de Anápolis não possuem tratamento de esgoto. Vários bairros da própria cidade de Anápolis não possuem esse tratamento. Por quê, gente? Porque não possui tratamento justamente porque não foi planejado. Não tem como fazer uma ligação. Por isso que a gente usa as formas sépticas, a gente utiliza-se de poços. Tem gente que liga diretamente o seu esgoto dentro dos próprios rios. Quando vocês passam, geralmente nos meses de agosto, setembro, pelaquela área do rio Antas, que não chama de córrego, ele é um rio, ali entre a Avenida Goiás e a Avenida Brasil, vocês têm que andar ali com a mão no rosto, porque realmente o rio fede muito. Professor, o rio fede? Não, o rio não fede. O que fede são os detritos que as pessoas acabam jogando. Detritos esse que a pessoa liga direto o vaso sanitário dentro do rio, joga o resto de comida dentro do rio, joga pneu dentro do rio, né? Então a gente não tem uma educação como um país de primeiro mundo, né? Então a gente vai demorar um pouquinho a chegar lá. E até uma dessas questões aqui abaixo que retrata isso. Mas vamos lá. Quem são os responsáveis pela produção dessas informações que integram o sistema de indicadores sociais? No Brasil, a gente tem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde a cada 10 anos, a cada período de tempo, né, realiza-se uma pesquisa com todas as pessoas do Brasil. Desde as cidades, desde o campo, desde pessoas que moram lá no fundo da Amazônia, dentro da floresta. Eles têm que ir e fazer essa pesquisa. Né? Então o IBGE ele é o órgão oficial responsável pela produção das estatísticas que compõem o sistema indicador social. Ele que vai falar se a nossa economia está crescendo, se a social está crescendo, se a saúde melhorou, se não. As principais fontes da pesquisa são do próprio IBGE, né, como pesquisa censitária, censo demográfico, contagem populacional, por amostra. Vai depender da informação que a gente quer ter. Ok? Então, e esse ano a gente vai ter o nosso censo, que era para ter sido realizado no ano passado, que ele é realizado de 10 em 10 anos. Então ele foi realizado o último censo em 2010, anterior a isso em 2000, 1990, 1980, 70, 60, 50 e assim diante. Era para ter realizado no ano de 2020. Mas, como vocês sabem, por conta da pandemia, né, nós vamos ter o censo realizado esse ano. E com certeza os dados que vão ser colhidos, eles vão mostrar pra gente como que a população do Brasil se adaptou à pandemia. Então esses dados vão ser muito importantes pra gente e possivelmente vão até modificar o livro de vocês, né, com as informações. Então vamos lá, gente, para as atividades de vocês. Na questão número 1, ela pediu o quê? Renda per capita é um indicador muito utilizado para mensurar a situação econômica de um país. Seu cálculo é realizado pela letra A. Diferença entre a quantidade de nascimentos e óbitos em um país. Letra B.
soma de todos os rendimentos de um país durante o ano? Lembra que eu falei, per capita significa por cabeça. Então não é a soma de todos rendimentos de um país. Tá bom? Vamos só fazer a discussão da letra A aqui. Diferença entre a quantidade de nascimentos e ocupação de um país? Não, isso o que isso tem a ver com renda per capita? Letra C, divisão da renda nacional, né, o PNB, que é o bruto, pelo número de habitantes em um determinado país. Então eu pegar a renda total do país e dividir pelo total de habitantes. Essa aqui significa renda per capita? Sim. Então eu tenho aqui a letra C como a correta. A letra C, ela significa que vai ser a renda total do país dividido pelo número de habitantes. Eu vou ter esse aqui, o número da renda per capita, por cabeça. Então esse número ele pode ser um pouco mascarado, como eu falei para vocês. Lá na frente, vamos ter que falar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Tem uma questão que fala. Aqui também temos aqui. Qual o objetivo das médias de índice de desenvolvimento humano? Nós discutimos no texto que essas médias, elas têm como objetivo principal identificar se um país está crescendo ou não, a forma com que ele está se desenvolvendo, e dividir ele em uma das 3 categorias: desenvolvido, subdesenvolvido e em desenvolvimento. Ok? Então vamos lá então. A resposta, mas para quem não pegou, vamos lá. A resposta é esta. O índice de desenvolvimento humano é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano e para ajudar a classificar os países como desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Tá bom? Quem não conseguiu pegar, dá uma pausinha no vídeo e vão lá e peguem essa resposta. Número 3. Observe a tabela a seguir com dados de 2001 e comente a posição do Brasil em relação à sua localização na tabela. Aqui estão mostrando aqui uma tabela do IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, onde nós temos o quê? O Brasil na posição 69. O Brasil com um IDH de 0,756, nem é um ponto, né? A renda de 5.240 dólares anual para cada pessoa. Se a gente for converter isso em valores atuais, daria mais ou menos 30 mil reais por ano para cada pessoa, né? Uma renda per capita, fazendo assim, de cabeça. Só que 30 mil reais eu sei que não vai ser para todo mundo e não vai ser todas as pessoas que vai ter uma condição. E em 2001, a expectativa de vida das pessoas era de apenas 70 anos de vida, enquanto a alfabetização chegava a ser 82%. Em comparação com esses países acima, né, que o Brasil ele briga com esses países, porque são países onde eles têm essa condição para lutar também junto a eles, para subir de posição. A Noruega, que está em primeiro local, ela possui 99% da sua população alfabetizada, ou seja, apenas 0,01% não é alfabetizada. Oi? Então vamos aqui ver, pessoal. Então o Brasil ele possui uma posição aqui muito atrás de países que possuem até vezes menor espaço territorial, mas o Brasil, por algumas questões, ele ainda não conseguiu se recuperar. Então, a resposta dessa aqui é porque o Brasil é uma posição muito abaixo comparado com os países destacados no gráfico, né? Então, cabe ao governo federal realizar alguns projetos para melhorar esse quadro, né? Aumentar os hospitais, aumentar um pouco o salário, que vai aumentar a população, né? Dentre outros fatores. Então, aqui perguntinha: o que causa surpresa nessa relação? É porque o Brasil é um país muito grande. Um país como o Brasil como grande deveria estar entre os primeiros, né? O que não é o caso. Então, a ausência de países importantes como a Alemanha e Itália não são reconhecimentos algumas economias mundialistas, como por exemplo os Estados Unidos. Eles ocupam a oitavo lugar. Os Estados Unidos, como vocês sabem, ele é a superpotência mundial. Eles não estão porque, embora sejam muito acima,
ele perde em alguns quesitos, como qualidade de vida, mortalidade infantil, dentre outros fatores. Tá bom? Vamos lá então para a questão de número 5. Por que o indicador de renda per capita sozinho não pode mascarar a real situação socioeconômica do país? A gente viu que ele pode mascarar pelo fato que só ele não consegue identificar todos os fatores, mortalidade, crescimento, ele coloca simplesmente a média. Não posso colocar média, como uma sala de vocês. Tem alunos mais altos, mais baixos. Eu vou pegar a altura de vocês e falar assim, todo mundo aqui tem 1,70. Eu não posso fazer isso, porque é mentira. Tem pessoas mais baixinhas, mais altas. Então, eu não posso levar em conta isso. O único que pode levar em conta isso seria o PIB. Né? E mesmo assim, ele sozinho não serve para retratar a situação socioeconômica. Número 6. O número 6, pedi para vocês ler esse textinho e falar um pouquinho sobre. Eu gostaria que vocês marcassem essa opção aqui e também colocassem essa descrição, porque os países mais bem colocados no ranking BH são a Noruega e Suíça, países que estão localizados na Europa. Então são países top de linha, né? Não simplesmente os países do norte. Então, essa aqui é a nossa correção de hoje. Faça a correção e me enviem, tá bom?